Abacuque, dando continuidade, irmãos, às exposições neste livro. Esta é a penúltima pregação no livro de Abacuque. Se Deus permitir, domingo que vem nós concluiremos. E a exposição de hoje será capítulo 3, do verso 3º até o verso de número 15. Abacuque, capítulo 3, do verso 3º até o verso 15. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Lerei a partir do verso 1. Diz assim: Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, Deus grande, Deus glorioso, Deus majestoso, Deus soberano. Ó Senhor, agora, ó Pai, a Tua palavra está aberta e nesta ocasião, Senhor, o propósito é pregar a Tua palavra, expor a Escritura Sagrada. Ó Deus, que através desta porção da Tua palavra possamos, Senhor, ser por Ti instruídos, exortados, bem como encorajados a confiarmos no Senhor, no Deus que cuida do seu povo e que se volta contra os inimigos do seu povo, que são também os seus inimigos. Ó Deus, usa-me, ó Pai, para o louvor da glória do Teu nome neste momento. E que aqueles, ó Pai, que aqui estão possam ouvir com atenção o que tens a falar através da Tua palavra. Faze isto, Senhor, e usa-me apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas debilidades tantas, Senhor, e limitações. Peço-te isto e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Senhor, nosso Deus, como revelado na Escritura Sagrada e como revelado aqui no livro do próprio profeta Abacuque, é um Senhor que se manifesta, um Senhor que se revela como um Deus que
sempre vai agir. Ele se revela como um Deus que não fica em silêncio. Ele se revela como um Deus que não fica parado como se fossem os falsos deuses que nada podem fazer, que nada falam, que nada em alguma agem, que em ocasião alguma podem salvar aqueles que servem a estes falsos ídolos, né? Os falsos ídolos nada têm, os falsos ídolos nada são, os falsos ídolos nada podem fazer em favor daqueles que dedicam uma vida de devoção a eles. Mas o Senhor Deus verdadeiro, o Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro, é aquele que se manifesta como o Senhor que é totalmente diferente dos falsos ídolos, totalmente diferente dos falsos deuses. E este Deus, diante de quem e sobre o qual o próprio profeta Abacuque fala aqui neste texto. E um Deus que, como veremos, irmãos, um Deus que vai se levantar, e um Deus que vai agir, e um Deus que manifestará a sua indignação contra os homens maus, bem como também juízo e disciplina ainda temporários sobre o seu povo, mas que em meio a juízo, em meio a disciplinas, em meio à manifestação da sua grande insatisfação contra o pecado do seu povo e das nações vizinhas, o Senhor também estará agindo ao mesmo tempo como um salvador do seu povo, como Deus que age em favor do seu povo, em favor da sua igreja, bem como em favor daquele que é o seu ungido. Irmãos, Deus, Ele não permanece em silêncio. O Senhor Deus, Ele virá. E é isso, então, que o próprio profeta Abacuque começará a falar a partir do versículo 3º. Depois de ele manifestar ali no início aqui do capítulo 3, aquilo que nós chamamos de um louvor, de um salmo escrito e entoado, louvado aqui pelo próprio profeta Abacuque. Onde ele vai, em meio a esse salmo de louvor, que ao mesmo tempo também uma oração, ele começou então falando a nós no versículo 2º, que depois de ele ouvir todas as declarações do Senhor, da manifestação da sua indignação contra o seu próprio povo e contra os ímpios, depois de ele ouvir as palavras do Senhor, ele ficou grandemente alarmado, ele ficou grandemente assombrado. E ciente então de que ele, o povo do Senhor, até mesmo os santos servos de Deus, os remanescentes fiéis, haveriam de sofrer nas mãos dos homens ímpios como juízo do Senhor, manifestação da disciplina de Deus, de um Deus que viria com a sua vara contra o seu povo, ele pede que o Senhor, ele avive a sua obra, que o Senhor se lembre da misericórdia nos dias da sua ira, preserve o seu povo, sustente o seu povo, guarde o seu povo, não permita que o seu povo morra, mas que aqueles que são justos possam viver pela fé. Então, ele clamou por isso, e foi sobre isto que nós falamos um pouco, também tratando um pouco acerca da realidade do reavivamento, que também faz parte do clamor deste servo do Senhor, que roga ao Senhor Deus e Yahvé por estas coisas. Mas agora, irmãos, o versículo 3º começa a tratar acerca do Senhor Deus que vem. É exatamente assim que ele começa dizendo o versículo 3º. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Interessante, irmãos, demais estas palavras do próprio profeta Abacuque. Quando ele agora está contemplando, e ele fala aqui sobre o Senhor, na terceira pessoa, não é? Senhor Deus que vem de Temã e do monte Parã. E que tipo de linguagem é essa? É interessante, irmãos, porque essa mesma linguagem, ela é encontrada anteriormente no texto de Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. Nós encontramos uma linguagem realmente muito semelhante à que nós encontramos aqui. Quando Moisés escreve em Deuteronômio, capítulo 33, verso 2, as seguintes palavras.
Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Então, o que ele está querendo dizer aqui, irmãos, é o seguinte: ele está querendo nos mostrar, e aqui provavelmente através de uma teofania, de algum tipo de visão que este servo do Senhor, profeta, teve acerca da vinda do Senhor, é como se ele contemplasse o Senhor Deus vindo. É como se ele visse com seus próprios olhos esse tipo de ação acontecendo naquela ocasião, de algo que o Senhor Deus estaria para fazer. Por essa razão, então, ele vai usar esse tipo de linguagem do Senhor Deus. De Temã e do Monte Parã vem o Santo, uma referência ao próprio Senhor Deus, Eloá, o Deus Senhor que é apresentado aqui. E esse Temã ou Monte Parã são locais que ficavam ali na região do próprio Sinai. E a ideia é que o Senhor ele vem de Sinai, passando então pelo Sinai, rumo a Canaã, agindo então em favor do seu próprio povo. E esse Senhor que vem em favor do seu próprio povo, do Sinai, passando então por Parã, passando então ali por Temã, é o Senhor Deus que agiu no passado e são esses lugares em que o Senhor passou com o seu povo quando da própria libertação do seu próprio povo, rumo a Canaã. E aqui nós veremos, irmãos, já neste início, e veremos mais à frente também, que o profeta Abacuque, ele vai ligar a ação da vinda do Senhor em favor do seu povo, bem como também contra o seu povo, na disciplina, e de um Deus que ele vai ligar esses atos, ou melhor, ele vai ligar o que o Senhor haverá de fazer em favor do seu povo a eventos do passado. É interessante isto. Ele vai olhar para tudo aquilo que aconteceu no passado, quando Deus agiu em favor do seu povo, e ele vai se utilizar disto na sua oração apresentada ao próprio Deus. Como que utilizando estas questões todas para nos apresentar a manifestação gloriosa da vinda do Senhor. E de fato, o verso 3 nos fala até sobre esta glória. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Ele não está falando aqui, irmãos, sobre a glória como é manifesta na criação, como cantada no Salmo de número 19. Mas ele está falando aqui sobre a majestosa glória do Senhor, a sua terrível glória na sua vinda com ira. Esse é o contexto. É a sua vinda gloriosa de um Deus que está terrivelmente irado contra os homens perversos. E de um Deus que vem implacavelmente, como se nada pudesse impedir a sua vinda. E de fato, veremos mais à frente que realmente absolutamente nada pode impedir esse Deus santo e justo que vem para julgar. Ele é chamado de santo. E a Escritura abundantemente fala acerca deste Deus que é de fato santo. E porque é santo, não pode ser injusto. Ele tem de ser justo. É esse Deus, então, glorioso em poder e ira, santo e justo, que está se levantando e está vindo. Ele está vindo em direção aos homens. O profeta, então, ele contempla isso. Mas ele vai falar mais, irmãos, nessas linguagens metafóricas dele, acerca das ações do próprio Senhor. E agora, no verso 4, ele vai nos dizer o seguinte: o seu resplendor, falando sobre o Senhor, é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. É interessante, ele vai falar sobre a luz. Isso aponta muito, a luz seria um elemento mais puro, não é, das coisas, um elemento mais
puro que há. E então o Senhor, Ele é aquele que é manifestado como a luz, Ele brilha. Vem então a sua luz acompanhando então a sua manifestação. Mas também raios brilham da sua mão. E ainda ele acrescenta outra figura, e ali, então, na sua mão está velado o seu poder. E é interessante essa figura de manifestação do brilho, manifestação de raios, manifestação de poder, manifestação de terror. Porque isso, irmãos, fora algo que aconteceu no passado também. Quando o Senhor manifesta, então, que Ele é de fato um Deus tremendo, em grande contraste com aqueles que estão ao seu redor, até mesmo aqueles que são do seu próprio povo. Olhem comigo o que diz a Escritura em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo de número 19, versos de número 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O seu clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, esse texto aqui, irmãos, o verso 4, a ideia é exatamente esta. O que o profeta Abacuque, como alguns estudiosos tentam nos mostrar, é que ele está, sim, relacionando essas palavras dele aos eventos em que o Senhor agiu em favor do seu povo. O Senhor que veio, então, para libertar o seu povo, o Senhor Deus que fez uma aliança com o seu povo, o Senhor Deus que entregou a lei para o seu povo, ocasião em que ele se manifestou com grande glória, apresentando então assim a glória da sua majestade e a glória do seu poder. Porque aqui indica muito isto. O chifre do seu poder. Um Deus que é todo poderoso. Um Deus que é infinito em poder. É exatamente este Deus que está agindo. Um Deus que, porque é todo poderoso, absolutamente nada pode ser demasiadamente difícil para Ele. E não importa, então, o tamanho daqueles que se levantam contra Ele e contra o seu povo, Ele é o Deus todo-poderoso. Então não há quem possa aplacar a ira desse Deus. No mundo, homens comuns, nunca jamais. Então ele está olhando para essa ocasião. O Senhor agiu em favor do seu povo, o Senhor libertou o seu povo, o Senhor fez uma aliança com o seu povo, o Senhor, Ele entregou os seus mandamentos ao seu povo, manifestando-se com grande poder. Ele é de fato o Senhor Deus que faz tudo isso. Mas ele não para por aí. Ele vai falar mais acerca desses atos do Senhor. E você pode olhar agora, mais à frente. Agora ele vai descrever os efeitos dessa glória, desse Deus todo-poderoso. Quando nós encontramos no versículo 5 as seguintes palavras. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Quando ele fala aqui, irmãos, sobre algo que vai diante dele, é como, pensem na figura de um guerreiro todo-poderoso, irado, vindo em direção àqueles que são seus inimigos, e na frente dele, ele vai conduzindo algo que é chamado aqui de peste. Ele está falando sobre o Senhor, irmãos. É o tipo de figura que muitas pessoas não querem imaginar acerca de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é isso, Deus é aquilo, e nós sabemos disto. Mas o Senhor também é um Deus irado. E um Deus que revela a manifestação da sua ira de diversos modos. E no passado, ele manifestou a sua ira contra homens maus
que estavam então prendendo, machucando o seu próprio povo. E quem fez isso, irmãos? Aqueles homens que prenderam o povo de Deus no cativeiro egípcio. E o que foi que o Senhor fez para libertar o seu povo das mãos destes homens maus? O Senhor revelou a sua ira com 10 pragas. E é exatamente isso que ele está falando aqui. Adiante dele vai a peste. E ele aponta para esse evento que é descrito para nós, irmãos, ali em Êxodo. Do capítulo 7 até o capítulo 12, nós encontraremos as pragas de Deus sendo expostas quando o Senhor revela ali a sua glória, calando Faraó e calando todos os falsos deuses dele. Em cada praga que ele lançava, ele estava lançando por terra as divindades daqueles homens daquela região. O Senhor cai com peste e com ira. Até mesmo a praga em que fica tudo então muito escuro, de modo que eles não conseguem... Trevas que se poderiam até apalpar. A ideia daquilo é, de fato, quando há trevas caindo sobre a terra, é uma grande manifestação da ira do Senhor, como nos dias em que o Senhor Jesus Cristo fora crucificado e que houve então trevas em toda a face da terra. Então está aqui, ele apontando para essa ocasião em que o Senhor libertou o seu povo, agindo contra o seu inimigo, que também é inimigo do seu povo. Mas ele fala sobre pestilência também. Pestilência que segue os seus passos. E é algo, irmãos, que vai envolver não somente a punição de Deus contra o homem mau, mas algo que o Senhor vai manifestar contra também o seu próprio povo. Recordem-se, a nação de Judá estava mergulhada em muitos pecados e o Senhor precisava então disciplinar o seu povo. E Jeremias, ele vai tratar um pouco acerca disto, da ideia da pestilência, daquilo que haveria de sofrer o seu próprio povo, como é dito lá em Jeremias, capítulo 14, versos 11 a 12. Ele vai falar um pouco acerca disso. E outros textos, ainda em Jeremias, e em outras porções da Escritura Sagrada também, falam acerca disso. Mas diz assim, Jeremias 14, versos 11 e 12. Disse mais ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Algo que Judá, a nação do Senhor, haveria de experimentar. Por causa de quê, irmãos? Por causa dos seus muitos pecados. Mas percebam, Abacuque está se recordando dos eventos passados do Senhor que estão entrelaçados com eventos futuros que haverão de experimentar essa nação, mais uma vez, nas mãos dos babilônicos, nas mãos dos caldeus. Ele sabe que isso haverá de acontecer. Mas então ele segue dizendo agora no verso 6, ainda falando sobre a manifestação da ira do Senhor. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Ele vai dizer, ele para e faz tremer a terra. A ideia aqui é de um homem, de um senhor guerreiro imenso, que então chega na terra, e agora ele chegou de fato. Ele falou no início, no verso 3, sobre o Senhor que está vindo. Agora, no verso 6, é um Senhor que chegou. É o Senhor agora que se faz presente. Ele pisou agora os seus pés, e ele então faz tremer a terra inteira com a sua chegada, mostrando assim a grandeza, a força deste grande guerreiro. E o seu olhar, só o olhar dele, faz com que as nações fiquem grandemente assustadas. Essa é a ideia.
Então eles olham e o olhar dele, eles contemplam, eles ficam amedrontados com a chegada desse Senhor Deus, grande guerreiro que está ali indo em favor do seu povo também. E ele diz que esse guerreiro, este todo-poderoso, é de fato alguém tão amedrontador e tão forte que os montes primitivos, os montes que parecem então ser eternos, de tão antigos que são, ele vai dizer que os montes, eles se esmigalham como se nada fossem. Algo tão grande que alguém pensa assim, como então remover isto daqui para lá? Mas só a manifestação deste Deus faz com que eles se desfaçam como se nada fosse. Essa é a ideia, então, que ele está querendo apresentar. E os outeiros eternos, é interessante, né? Ele vai chamar de eternos. Mas ele vai fazer um contraste com o próprio Senhor. O Senhor que tem os caminhos que são eternos. Eles parecem eternos, mas não são. Somente Deus é, de fato, eterno. Os atos eternos de Deus são aqui revelados. E a manifestação da sua eternidade, em contraste com tudo isto que fora a própria criação dele. E tudo isto, então, que ele está querendo manifestar, não permanecerá. O Senhor é aquele que permanece para sempre. E nada disto, então, pode ser comparado com este Senhor Deus que está vindo e que chegou na sua grande ira. Isso é a atenção, irmãos, do profeta. E o profeta, ele está contemplando isto. É de fato um Deus eterno, não somente comparado com os montes eternos daqueles dias, mas um Deus grande, poderoso e eterno comparado a qualquer tipo de coisa existente em nossos dias. Não há nada que seja eterno. Eterno é de fato somente o Senhor. E os seus atos são eternos, permanecem, são eficazes. Ele faz de fato aquilo que ele determinou. E ainda falando sobre os seus inimigos, verso 7, ele diz, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Inimigos do povo do Senhor, midianitas, povos então que haveriam de experimentar a aflição, povos que haveriam de experimentar a terrível manifestação da ira de Deus. E até aqui, irmãos, do versículo 3 até o versículo 7, nós encontramos o Senhor falando acerca da sua vinda e de um Deus que então chegou e é um Deus que é terrível. Agora, irmãos, a partir do versículo 8 até o versículo de número 15, o Senhor vai começar a falar sobre este Deus, agora na segunda pessoa, agora falando como que diretamente com Deus. Agora é como se ele estivesse estabelecendo agora um diálogo. Do versículo 3 ao versículo 7, ele contempla, ele tem uma visão, uma manifestação do Senhor. Agora ele vai falar com o Senhor a partir do verso 8. E ele então começa a dizer o seguinte: acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Verso 9, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Verso 10, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. E o verso 15, irmãos, que diz, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Interessante estas porções aqui da Escritura. Agora o profeta, irmãos, ele começa a apresentar algumas perguntas retóricas ao Senhor. No início, ali no versículo 3, ele se referiu a Deus chamando de Eloá. É o nome de Deus, mas quando utilizado numa linguagem poética. Agora, no versículo 8, ele vai se dirigir ao Senhor, chamando o Senhor de Deus Yavé. O Deus Yavé, o Senhor Deus do pacto. E ele então faz a pergunta, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? E a essas perguntas, irmãos, retóricas dele, a resposta é não. O Senhor Deus, ele não está irado contra os rios.
O Senhor não está irado contra os ribeiros. O Senhor não está irado contra o mar. O Senhor, Deus, Ele está irado com o pecado dos homens. Essa é a ideia. E o Senhor Deus que vai se manifestar através do mar, através dos rios, revelando então a sua ira, revelando assim o seu furor. E interessante, irmãos, porque a referência aqui provável é ao Mar Vermelho. É uma referência provável ao Rio Jordão, onde aconteceram eventos no passado em que o Senhor agiu em favor do seu próprio povo. E o Deus que não permitiu que os inimigos do povo do Senhor prevalecessem contra o seu povo. E mais à frente nós veremos mais figuras disto. Mas ele ainda no verso 8 diz: já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. E interessante aqui a ideia do Senhor agindo de fato como um guerreiro, que agora está montado no seu cavalo, que está montado no seu carro de guerra, que parte para um conflito onde ele já é vitorioso. Esse é o tipo de linguagem que é encontrado na Escritura de fato. E o salmista fala sobre isso, por exemplo, Salmo 68, verso de número 17. Salmo 68, verso 17, essa figura, essa imagem é encontrada lá quando o salmista diz assim: os carros de Deus são 20.000, são milhares de milhares, no meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. E ainda, noutra porção da Escritura, agora em Isaías, capítulo 66, verso 15, quando o profeta escreve: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. É contra quem que o Senhor está irado? A ideia é: o Senhor está irado contra os homens maus que não se arrependem dos seus pecados, e Ele está vindo. Ele agiu, Ele puniu no passado, e o profeta está consciente de que Ele pode fazer também nos seus dias. Verso 9 ele diz: tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios. Agora aqui não é somente um guerreiro montado em seus cavalos e carros, mas agora ele tem um arco, que ele parte então para a batalha. E a ideia aqui é de fato de um Deus guerreiro e agora armado, finalmente. Armado contra os seus inimigos. E a Escritura, em outra porção, no Salmo 7, por exemplo, fala acerca deste Deus. De um Deus que age com armas contra os seus inimigos, contra aqueles que não se arrependem dos seus pecados, como diz o salmista no Salmo de número 7. Salmo 7, versos 12 e 13, diz assim a palavra: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. A linguagem, então, do salmista. Linguagem semelhante à própria linguagem apresentada aqui pelo próprio profeta Abacuque. Percebam, irmãos, vão conectando aqui as ações de Deus no passado contra os seus inimigos, a manifestação da sua ira aqui contra aqueles que não se rendem a Cristo. E ele tem algo a ensinar e algo vai fazer no coração do próprio profeta diante desses eventos do passado. Mas olhem o verso 10 do que diz: os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O que é isso, hein? Veja, os montes então,
eles se contorcem diante da presença do Senhor. Aí ele vai falar, passam torrentes de águas, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. A provável referência aqui, irmãos, é o ato do Senhor no passado, por causa do pecado abundante dos primeiros dias do mundo, em Gênesis, na manifestação da ira do Senhor, por causa do pecado no dilúvio. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, passam as torrentes de água. Envolve aqui de fato o dilúvio, como nós encontramos em Gênesis capítulo 7, verso 11. Abundância de fato de água, revelando então ali a grande indignação do Senhor, que não permite que o pecado permaneça e não seja tratado. Diz assim a Escritura, Gênesis capítulo 7, verso de número 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Mas ele não se refere agora apenas à ideia do dilúvio do Senhor manifestando a indignação de Deus. Mas ele vai falar também agora em meio à ocasião em que ele fala sobre a ira de Deus, manifesta ali contra os ímpios e salvando então Noé e sua casa, ele vai falar sobre um outro grande evento. E veja se você associa isso a algum evento. Ele vai dizer, e levantam bem alto as suas mãos. Águas que passam como torrentes de água, envolvendo o dilúvio, e então ele fala, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Sobre o que ele está falando aqui? E o que os comentaristas e irmãos estudiosos entendem é que ele está provavelmente se referindo à abertura do mar vermelho que nós encontramos a partir de Êxodo capítulo 14, e então nós encontramos posteriormente os versos seguintes, tratando acerca do Senhor Deus que levantou o mar, levantou as águas como se fossem mãos, de um lado e do outro, por entre onde o povo do Senhor passou. E ali naquela ocasião há o quê? Há mais uma vez, libertação do povo pelas mãos do Senhor, utilizando o seu servo Moisés, e então a ira de Deus caindo sobre os seus inimigos. Percebam, entre ocasiões de manifestação de ira de Deus, é também ocasião de livramento, ocasião de salvar o seu próprio povo. Ele está dizendo, o Senhor agiu no passado e fez tudo isso. Será que isso implica em alguma coisa para nós hoje? Diria então o profeta. Mas então, irmãos, não para por aí. O versículo de número 11 vai falar agora para nós acerca de um outro evento. Agora, quando a terra de Canaã já está sendo conquistada pelo povo do Senhor. E assim nos diz a Escritura, verso 11, o sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Algum irmão consegue se lembrar de um evento em que o sol e lua estão associados? Será que vocês se recordam daquilo que Josué, servo do Senhor, usado por Deus no conflito contra os amorreus, o Senhor em Deus então fez com que o sol e a lua parassem para que então o povo do Senhor continuasse a batalha e vencesse os seus inimigos? É isso que nós encontramos lá, irmãos, em Josué capítulo 10, versos 12 a 15. Josué capítulo 10, versos 12 a 15, diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro.
Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, a Gilgal. O Senhor Deus deu vitória. Então, ele está falando aqui sobre mais um evento em que o Senhor agiu, o Senhor lutou a batalha, a guerra do seu povo, agindo em favor do seu povo e pela sua própria glória também. Interessante, irmãos, como esta oração do profeta é tão recheada de eventos do passado que vão encher o coração deste homem de grande esperança. Aqui, irmãos, até a gente já pode pensar, não seria essa a ideia da aplicação do texto, mas como pensar ou orar a Deus envolve de fato um conhecimento desses atos redentores do Senhor no passado. E como as nossas orações, elas podem ser encharcadas disto. Como podemos falar com Deus nos utilizando dos eventos dele, do passado. É o mesmo Deus, um Deus que não muda. Um Deus que sempre fará o mesmo pelo seu próprio povo. E sempre agirá. E é um Deus que não é diferente daquele Deus. Aquele Deus não é diferente do Deus que nós temos hoje. O Senhor é um Deus imutável, irmãos. Nós podemos então clamar ao Senhor, Deus, como clamou o próprio profeta aqui. Se utilizando de tantas figuras de eventos onde o Senhor manifestou a sua própria glória. E aqui ele começa falando desse Deus que chegou então em Canaã, dando vitória ao seu povo. E então esses eventos aqui, como falei anteriormente, não somente apontando para coisas do passado, mas entrelaçados a coisas que o Senhor está para fazer no futuro. E então ele continua dizendo, verso 12, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Então, é o Senhor como que um guerreiro, não é? Marchando sobre a terra, mostrando aqui a sua grandeza, a sua soberania sobre todos. E o Senhor que esmaga as nações. Mas ele ainda diz mais, no verso 13. Por que ele faz tudo o que faz? Verso 13 nos diz, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. O que isso significa? Aqui, irmãos, há uma discussão sobre o que significaria isso, porque claramente o texto nos diz, tu sais para salvamento do teu povo. Então aqui nós encontramos, o Senhor está fazendo o que faz em favor do seu povo. É a sua igreja, é a sua nação. Mas ele vai dizer também que para salvar o teu ungido. E será que, o que é que ele está falando aqui? Que ungido seria esse então? E alguns então tentam sugerir, entender ao que se refere, mas o que nós podemos entender é o seguinte, irmãos, pensando até numa outra proposta de tradução, que poderia ser, tu sais para salvamento do teu povo, para com o teu ungido. Ou através do teu ungido, ou por meio do teu ungido. E a ideia aqui é que ele está se referindo a alguém. Alguém que ele aguarda com grande expectativa, que virá então para salvar o seu próprio povo. E nós poderíamos pensar em quem então? Primeiramente, provavelmente, ele estaria se referindo a um homem que fora falado, e sobre este homem foi dito em Isaías capítulo 45, verso 1. E este homem que fora levantado por Deus para libertar o seu povo dos caldeus foi um homem chamado Ciro. O Senhor levantou a Ciro como um ungido dele para libertar o seu povo das mãos dos homens perversos. Este homem foi um homem levantado como um ungido do Senhor, a serviço do próprio Senhor. Posteriormente, ele e a sua nação são punidas pelos seus pecados, mas ele fora usado como isto. Mas, irmãos, o que nós entendemos é que vai muito mais além disto. Que a esperança dele não se limita apenas ao ungido que haveria de se levantar nos seus dias, ali posteriormente, para punir os homens maus. Ou que ele estaria pensando somente no ungido Davi,
filho de Jessé, aquele que haveria então de lutar como rei pelo seu próprio povo. Nós entendemos, irmãos, à luz do desdobramento da Escritura Sagrada, é que este ungido seria então uma referência, em última instância, ao próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, aquele que viria então para lutar contra aqueles que são seus e nossos inimigos. E o Salmo 2 fala acerca disto, sobre este bendito ungido do Senhor, que nunca jamais deixará que os homens perversos e ímpios possam zombar dele e possam ridicularizá-lo. Nunca. O salmista nos fala com muita beleza, irmãos, acerca deste servo do Senhor, daquele que é ungido de Deus, quando ele vai dizer, Salmo 2, a partir do verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes e deixai-vos advertir juízes da terra. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Mas é contra quem os reis se levantam. O verso 2 vai nos dizer, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Mas a figura que nos é apresentada aqui é do Senhor, Deus, que é ungido do Senhor e que sai o Senhor, então, para salvamento do seu povo. Ele é aquele que, como ungido do Senhor, ele vai ferir o telhado da casa do perverso, verso 13, e lhe descobre de todo o fundamento. Uma outra forma de traduzir isso aqui seria assim, o Senhor é aquele que esmigalha ou que esmaga a cabeça da casa do perverso. Ele é aquele que esmaga a cabeça do perverso e ele descobre até o pescoço este homem. Está falando sobre o inimigo do Senhor. E quando é traduzido dessa forma, irmãos, ele é aquele que esmaga a cabeça do perverso. Será que isso faz a gente se recordar de alguma coisa? Veja, ele esmaga a cabeça do perverso e ele vai mais, não é? O verso 14 diz, traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar os pobres às ocultas. Ele está falando aqui sobre a própria autodestruição desses homens. Eles vão lutar numa batalha, mas eles acabam se destruindo. É o Senhor que está conduzindo tudo. Com as suas próprias lanças, eles são feridos. Eles tentam então avançar e ferir o povo do Senhor, o pobre, o miserável, as ocultas, mas eles são destruídos. Autodestruição é o que há no meio deles. Mas o Senhor é aquele que se levanta. Ele é aquele que fere. Ele é aquele que esmaga a cabeça. Nós já vimos isto. Quando nós estudamos Gênesis capítulo 3, verso 15, quando a Escritura vai nos falar sobre aquele que é o servo do Senhor, o ungido de Deus, o Filho de Deus que haveria de ser ferido pela descendente da serpente, Satanás, mas ele esmagaria a cabeça da serpente, prevalecendo então na cruz sobre os seus e os nossos inimigos. Sendo então vitorioso na ocasião em que muitos imaginavam que tratava-se ali da sua própria derrota. A realidade é que ali ele prevalece. E ali então ele vence os seus inimigos. Aqui estão então, irmãos, está o profeta envolvendo esses eventos que eram eventos do passado, que estavam servindo para ele naquela ocasião, mas que falavam também sobre coisas que haveriam de acontecer no futuro. E com isso, irmãos, nós veremos mais à frente, há uma resposta desse homem a essa manifestação de Deus.
a estas palavras inspiradas por Deus pelo profeta ditas, e que servem e devem servir para este homem como grande consolo e esperança. É como se ele estivesse querendo dizer assim, ó, o Senhor agiu daquela forma no passado e Ele vai agir hoje também. O Senhor agiu daquela forma no passado e Ele continua sendo o mesmo Deus hoje, indignado contra a maldade. Ele sabe que, mesmo que eles sejam levados para sofrer nas mãos dos babilônicos, o Senhor vai agir no resgate deles. O Senhor vai agir no resgate dos justos que viverão pela fé, serão sustentados em meio aos dias difíceis. E isto é o que o profeta quer fazer com que o povo do Senhor possa contemplar e nutrir essa mesma expectativa. Quando olhamos então, irmãos, para isto, e então olhamos para os eventos do passado, olhamos para as palavras do profeta Abacuque, pensamos nos nossos dias, podemos então concluir a mesma verdade, que é para todo o povo. Irmãos, ainda que o mundo se levante, ainda que os homens maus se levantem, ainda que nações perversas se levantem, ainda que governos corruptos se levantem, ainda que tentem de todos os modos se voltar contra o Senhor, contra o seu ungido, contra a Igreja de Cristo, através de todas as manobras perversas, como experimentamos em nossos dias, na nossa nação e em tantos outros lugares espalhados pelo mundo, irmãos, uma coisa que nós podemos ter certeza é de que o Senhor, Deus, Ele age contra o ímpio e em favor do seu próprio povo. Nós podemos talvez clamar como o profeta Abacuque, onde a justiça, o mal tem prevalecido, a violência tem prevalecido, mas podemos concluir com ele, tendo a mesma certeza, eles não permanecerão impunes. E a punição sobre eles não vai vir sobre da nossa própria mão. Nós clamaremos ao Senhor, na expectativa de que isso aconteça e virá, mas virá do próprio Deus. O Senhor não deixará que eles sigam em frente, fazendo tudo aquilo que eles tanto intentam fazer. Porque o Senhor, Ele age sempre em favor do seu povo, para o bem do seu povo, para o bem da sua igreja, guardando a sua igreja. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso deve me fazer ficar confiante e seguro, não temer a ponto de me desesperar, não. Eu não posso me desesperar quando os homens se levantarem. Por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor é muito maior do que todos eles. O nosso Senhor é muito mais poderoso do que todos eles. O Senhor é quem está do nosso lado. Se o Senhor está do nosso lado, por que a gente vai temer alguma coisa? Porque vamos ficar tremendo por causa dos homens maus? Não, irmãos. Nós temos aquele que vai desbaratar todos os nossos inimigos. E Ele tem agido. E o Senhor tem feito. O Senhor tem contemplado tudo. O Senhor sabe daquilo que temos experimentado e daquilo que podemos experimentar ainda, de muitos males que podem vir contra nós. Mas o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. O Senhor é pela sua igreja. E, de fato, irmãos, o Senhor vai revelar. No tempo presente, o Senhor tem revelado muitas manifestações de juízos temporais, que até mesmo caem sobre a sua própria igreja. E nós sofremos também, por causa dos nossos próprios pecados. Mas uma coisa nós podemos estar certos. Enquanto o Senhor manifesta seus juízos temporais, tudo isto aponta, como esse próprio texto também apontava, para o dia glorioso do Senhor, quando o Senhor virá. Assim como o Senhor foi e se manifestou naqueles dias, o Senhor haverá de se manifestar na sua segunda vinda, gloriosamente. Por essa razão, irmãos, nós lemos a Confissão de Fé de Westminster, que trata do juízo final, que trata sobre a vinda desse nosso Senhor. E lá nós aprendemos verdade tão maravilhosa, irmãos, que ainda que não saibamos qual será este dia, nós sabemos que esse dia chegará. E quem foi que determinou esse dia? O Senhor Deus. A Confissão de Fé nos diz: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça,
há de julgar o mundo através de quem? Por Jesus Cristo. Ele vai vir como um juiz, a quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. O Pai entregou ao seu próprio Filho o poder para julgar então o mundo. Nesse dia, determinado por Ele, não somente serão julgados os anjos apóstatas do passado, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão diante do tribunal de Cristo. Todo mundo um dia estará lá. Absolutamente ninguém escapará disto. Os juízes do STF, os homens perversos todos que fazem todo tipo de perversidade, um dia estarão diante do juiz. Você crê nisso? É o que a palavra de fato nos ensina. Estarão diante dele. E o que é que acontecerá? Eles terão de dar conta de todos os seus pensamentos. Como nós teremos. Dar conta de todas as palavras e obras. E receberão o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Tanta malícia e mentira, tantas coisas escondidas dos olhos dos homens, tanta perversidade, eles podem tentar esconder dos outros que estão ao seu redor e de nós, assim como podemos tentar esconder as nossas perversidades, mas aqui, irmãos, nesse dia, tudo estará tão explícito, tão claro, quanto o raiar de um novo dia. Nada poderá ser escondido. Estará tudo patente e descoberto diante daquele que tudo vê. E os homens, então, serão julgados diante do tribunal. O fim que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória, como no texto de Abacuque. Ele vem, então, manifestando o que, irmãos? A sua própria glória no juízo. Mas, então, a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos, como nós vemos no texto, do Senhor que está agindo em favor do seu povo para o salvamento do seu povo, mas, ao mesmo tempo, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos. Ele vai salvar o seu povo disso. Mas os homens ímpios, eles experimentarão juízo, porque eles são injustos e desobedientes. Vão sofrer diante do próprio Senhor. Enquanto os justos, irmãos, irão para a vida eterna e receberão então a plenitude de gozo, de alegria, procedentes da presença do Senhor, os ímpios que não conhecem o Senhor, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Serão lançados para sofrimento eterno no juízo do Senhor. Na presença do Senhor. Está até no texto, irmãos, do boletim. Você pode ler depois. Onde vai falar sobre a questão do inferno e a presença do Senhor no inferno. Os homens têm a ideia equivocada de que o Senhor não estará no inferno. O Senhor está e estará no inferno. E é isso que vai angustiar, e é isso que vai fazer com que os homens sofram amargamente. É porque o Senhor se faz presente, não com a face paternal para aqueles que sofrerão lá, mas com a face irada. E terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Isso é o que a palavra nos diz. Esse dia final da vitória absoluta e completa do Senhor chegará. O que isso deve fazer conosco hoje, irmãos? Deve nos trazer esperança. Deve nos trazer alegria hoje. De que o mal não permanecerá para sempre. O Senhor não está com os olhos fechados. O Senhor, Ele tem agido
Nós podemos então nutrir essa esperança bendita que é certa. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra de Deus que nos garante isto. É um Deus que é verdadeiro, é um Deus que não pode jamais mentir. Ele salvará o seu povo, ele nos guardará. E até mesmo, irmãos, que em meio à perseguição soframos e morramos. Que vejamos isso também como a manifestação do salvamento do Senhor. É Deus nos salvando do pecado, do mundo, do mal e da perversidade. E levando-nos então para gozarmos da presença dele, onde há alegria indizível somente. É assim que o Senhor faz. E ele tem feito então conosco que somos o seu povo. Mas como falei, ele manifesta a sua ira contra os seus inimigos. Mas ele também revela diante dos seus inimigos bondade e misericórdia. Ele fez isso conosco. Nós éramos inimigos do Senhor. Nós éramos rebeldes contra o Senhor. Nós estávamos nas fileiras junto a Satanás, lutando contra o Senhor. E o que foi que ele fez, irmãos? Ele trouxe paz. Através de quem, irmãos? Através de Cristo. Não podemos nunca jamais imaginar e pensar somente Deus haverá de julgar o ímpio e condená-lo, é certo. Mas nunca pensemos que o Senhor, ele não pode reconciliar o seu inimigo com ele. Ele fez isso conosco. E ele pode fazer isto com o homem mais perverso que conhecemos neste mundo. O Senhor pode fazer com que aqueles que lutam contra ele, contra o seu ungido e contra o seu povo, possam de fato então se juntar a nós no serviço a esse Deus e a esse Senhor Jesus Cristo. E este homem que antes, hoje, pode ser inimigo do Senhor, mais tarde pode estar caminhando conosco para a glória celestial, onde a justiça habita. E nós devemos então nutrir também uma expectativa por isto e até mesmo clamar por isso, para que o Senhor faça com que estes homens perversos, inimigos do Senhor, se rendam a Cristo, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Se você é alguém hoje que não conhece a Cristo, você deve saber, você é inimigo dele. E a ira dele haverá de cair sobre você se você não se arrepender dos seus pecados. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único refúgio, é o único caminho que você tem para se refugiar da ira vindoura de Deus. Ele vem. E concluiremos lendo apenas o texto de Hebreus, capítulo 10, verso de número 37. E então concluiremos a pregação desta manhã. A palavra do nosso Senhor nos diz o seguinte. Hebreus 10, verso de número 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O dia da misericórdia do Senhor é hoje. Creia no Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, sabemos, Senhor, que Tu és este nosso Deus, Deus grande e justo. Um Deus que agiu no passado, punindo os inimigos, agindo em favor do seu próprio povo. E é um Deus que não muda e que também nos dá esperança, ensinando-nos e ajudando-nos a confiar no Senhor que também age hoje e que sempre age em favor do seu povo, da sua igreja. Ó Deus, ajuda-nos, ensina-nos a confiarmos em Ti e nos Teus feitos, Senhor. Que o Senhor nos salvará, que nós, os justos, viveremos e viveremos pela fé. Ó Deus, mas que também a Tua vontade seja feita. Sabemos que o Senhor virá, o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como um juiz, punindo todos os desobedientes, os rebeldes, que não creem no Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo.
Mas, ó Deus, clamamos ao Senhor. Enquanto a tua misericórdia ainda é manifesta abundantemente, salva, ó Deus, o perdido. Tem misericórdia, Senhor, e revela-te salvificamente, chamando-os à fé, Senhor, no teu Filho. Concede-lhes o arrependimento e a fé em Cristo. É o que te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui oramos. Amém.